E a última dificuldade que eu vou passar, a questão do autista ser muito pragmático. Ele é muito específico com as coisas, ele quer saber as coisas de uma forma muito quadradinha, fechadinha. Então, por exemplo, quando eu vou em algum lugar, eu quero saber, bom, por que eu tenho que ir lá? O que vai ter lá? O que tem lá que não tem na minha casa? Eu realmente preciso ir lá para ter isso? Não tem outra forma que eu possa fazer isso? Essas coisas são muito pragmáticas. Em geral, os neurotipos não são pragmáticos assim, eles não são tão específicos com as suas ações, eles são mais emocionais. Então, eles só querem ir fazer algo porque eles querem fazer algo, porque a sensação de fazer aquela coisa seria boa para ela. Para o autista, não. Ele é mais pragmático. Ele precisa saber por que ele vai fazer aquilo, qual é o motivo daquilo, qual é a razão de estar fazendo aquilo. E esse pragmatismo dos autistas acaba levando ele também a uma outra situação, que é setorizar as pessoas. Então, se eu conheço alguém no trabalho, eu automaticamente é como se eu setorizasse essa pessoa ao assunto trabalho. Então, é como se eu pudesse conversar com essa pessoa só a respeito daquele assunto que eu já setorizei ela. Então, fulano é alguém que eu converso sobre trabalho. Ciclano é alguém que eu converso sobre baleia. Não sei quem eu converso sobre autismo. Não sei quem eu converso sobre futebol. Então, o autista ele acaba setorizando as pessoas e dificilmente ele sai daqueles assuntos com aquelas pessoas. É como se aquela pessoa basicamente conversasse sempre com ele só sobre aquilo. E quando aquela pessoa for tentar conversar sobre alguma outra coisa, normalmente acaba travando essa comunicação e esse relacionamento com aquela pessoa, pois na cabeça do autista aquela pessoa ela está especificamente pronta e setorizada para falar só e especificamente sobre aquele único assunto. Agora eu vou passar aos 3 mitos. Esses 3 mitos que eu escolhi são talvez os mais falados sobre o autismo, são os 3 mitos mais é uma tecla sempre batida, né? Então, o primeiro grande mito que eu sempre vejo por aí, inclusive eu vejo em próprios grupos de autismo sendo difundido esse mito, essa informação de forma errada, que é autistas não têm empatia. Isso é um grande mito, isso é uma grande inverdade. Autistas têm sim muita empatia, têm sim essa capacidade de ser empático. Claro que é uma ação que ela precisa ser treinada, que ela precisa ser praticada é uma habilidade que vai ser cada vez ficando melhor. Ela é uma habilidade que vai ser desenvolvida e com isso ela fica cada vez mais fácil de ser executada. Muitas pessoas acreditam que o autista não é empático simplesmente porque a reação dele ou a fala dele sobre o que a pessoa falou não foi tão uma compaixão maior, não foi com um sentimento mais de entendimento, foi muito duro com a resposta com quem disse, ou às vezes nem falou nada, simplesmente ouviu e ficou quieto. E isso faz as pessoas acharem que autistas não são empáticos. Porém, eu estou dizendo, autistas são sim empáticos. Digo isso por mim, sou muito empático, e outros vários autistas que eu conheço, e todos eles me relatam a mesma coisa. São muito empáticos sim, então essa é um grande mito. Eu gostaria que as pessoas parassem de divulgar essa informação dessa forma, parassem de entender dessa forma e passassem a enxergar isso como uma grande inverdade. E quando escutassem outras pessoas falando sobre isso, desmentissem, falassem para essas pessoas, olha, isso não é real. Outro grande mito que existe é que o autista não tem a capacidade de imaginação. É um grande mito, é uma inverdade também. Claro que o autista tem uma forma de ação diferente do neurotípico. Ele vai ter uma capacidade de imaginar as coisas, de criar as coisas na sua parte mental diferente da forma que um neurotípico enxerga e imagina. A criação mental ela é muito diferente, ela é muito talvez mais pragmática, ela é talvez mais objetiva, ela é talvez mais racional, mais prática, porém existe sim a capacidade de imaginação, existe também a capacidade de fantasia, só que de uma forma mais real, vamos por assim. Ela não é uma fantasia tão sem sentido. Um neurotípico consegue fantasiar as coisas de uma forma mais
sem tantos fatos reais. O autista, ele vai conseguir ter a parte de imaginação e a parte de fantasia, sim, porém ela sempre vai ser um pouco mais com fatos reais, com características mais palpáveis. E o último grande mito, e para finalizar esse vídeo, acho que talvez esse seja o grande chamariz do autista, que é a coisa que autista não olha no olho. Olha, isso é um grande mito, isso não é uma verdade. Essa coisa que o autista não olha nos olhos não é real. Cada autista tem um significado diferente ao olhar nos olhos. Tem autistas que realmente se sentem incomodados por olhar nos olhos, e daí tem vários motivos, inclusive, para isso, porque olhar no rosto de um neurotípico gera muitos estímulos, porque um neurotípico normalmente faz muitas expressões faciais e isso gera, como eu sempre falo, uma bomba de informações dentro da cabeça do autista. Então ele vai pegando todas as expressões, microexpressões faciais que o neurotípico está fazendo naquele momento, quando está conversando com ele, e aquilo vai gerando várias informações no cérebro dele. Então, enquanto ele está tentando conversar, é como se ficasse acessando muitas páginas ao mesmo tempo na cabeça dele. E daí ele acaba, de uma forma, evitando olhar no rosto, olhar nos olhos do neurotípico, para evitar esse acúmulo de informações. Então o autista vai preferir olhar para um ponto fixo, numa parede, no chão, ou em qualquer lugar, onde ele não vai ficar recebendo estímulos de informações. E assim ele consegue concentrar exatamente no que ele está falando, ou no que ele está ouvindo. Então muitas pessoas acham que porque o autista não está olhando para ele, não está ouvindo o que ele está falando. E muito pelo contrário. Às vezes, para o autista conseguir realmente entender o que você está falando, é mais fácil para ele olhar para o chão, olhar para a parede e ouvir o que você está falando, com isso prestar realmente atenção no que você está dizendo, do que ficar olhando no seu rosto enquanto você fala a informação, e aquilo gera uma grande bomba de informações, de sensações dentro dele, e ele acaba não pegando exatamente a informação que você passou. Por isso, primeiro, é um grande mito que o autista não consegue olhar no olho. Consegue sim, olha, porém, às vezes não é tão prático, às vezes não é, principalmente eu vejo como não necessário esse olhar nos olhos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Passei 10 dificuldades dos autistas, esses 3 mitos. Espero que isso possa ajudar muitas pessoas e conto com a ajuda de vocês para continuar fazendo os vídeos. Continuem me mandando perguntas, continuem me mandando as dúvidas de vocês. É muito importante, me ajuda bastante a fazer esses vídeos. O feedback também de vocês a respeito dos vídeos, o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando, também é muito importante. Tenho recebido bastante feedback e tenho me ajustado em cima desses feedbacks para fazer os próximos vídeos. Nesse vídeo mesmo eu já vou tentar editar ele um pouco menos, pois recebi alguns feedbacks que eu achei interessante, de que se eu ficar editando muito, perde um pouco da minha forma real de comunicação, como eu me comunico, como eu falo, como eu me relaciono, e pode dar a falsa impressão de que eu sou perfeito na fala e não tenho nenhuma... não me enrosco, não faço nenhum ou fico parado pensando. E realmente isso acontece muito no vídeo. Eu tento editá-lo para deixar ele num tempo mais fácil de ser assistido, para não ficar tão longo. Porém, eu vou editar esse vídeo mesmo, já vou estar editando ele menos. Vocês já notaram aí que vocês assistiram, eu editei ele bem menos. Peço que tenham paciência com essa forma nova de que eu vou estar fazendo esses vídeos, que continue acompanhando e passando adiante esses meus vídeos para outras pessoas que precisem, que vocês saibam que tem autistas na família, que possa ser útil para eles essas informações, e nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.